Bom dia, sou Ed Martins, proprietário da Zion Sticks, uma empresa de baquetas, né, que não está mais funcionando. Eu relutei muito em vir fazer esse vídeo para vocês, em decidir tomar essa nova empreitada na minha vida, mas alguns amigos e familiares falando, eu decidi compartilhar com vocês. Vou contar um pouco da minha história. Eu sempre gostei de um desafio, porém não imaginava da dimensão do que iria se tornar as Iron Sticks. Em meados dos anos 2000, eu sofri um grande acidente, caí do quarto andar e não morri. Vocês imaginam isso? A pessoa cair do quarto andar e não morrer. Eu só quebrei o fêmur e tive umas escoriações. Somente isso. Passei por uma cirurgia para colocar um pino no fêmur e graças a Deus tudo correu bem. Para me recuperar, tive que ficar 3 meses de cadeira de rodas, 3 meses com 2 muletas, mais 3 meses com uma muleta. Só após eu pude começar com muita fisioterapia, começar a reaprender a andar sem uso de nenhum aparelho, né? Eu sempre fui um cara muito produtivo e nos primeiros meses que exigiam repouso e muita fisioterapia, eu ficava muito na cama, o que me deixava muito ansioso, né? Minha mãe, tadinha, minha mãe, meus pais, né? Eu morava com eles na época e sofreram, porque imagina, um filho na cama e sem poder fazer nada, reaprendendo a fazer tudo. E graças a Deus, minha mãe teve a ajuda da Jane, que era minha prima, com os filhos, Pedro, Paulo e Simone, meus primos também. E eu, graças a Deus, eu devo muito a eles. Muito obrigado, Pedro, Paulo e Simone. Muito obrigado. E eu passava as noites, quando chegava de noite, né? Que até chegar à noite demorava muito. Eu passava as noites pensando no que eu poderia produzir, no que eu poderia empreender, mesmo estando deitado, incapacitado de andar. Como eu sempre fui baterista profissional e sempre tive uma dificuldade de ter dinheiro para comprar baquetas boas, eu pensei, e se eu montasse uma fábrica de baquetas? É isso, gente. Parecia maluquice, né? Mas nos meus pensamentos não parecia não. Parecia uma coisa bem real. Aí no dia seguinte, falei com meu primo. Para minha surpresa, ele achou a ideia ótima. Mesmo eu não tendo nenhum dinheiro, estava zero, nenhum dinheiro para empreender. E se predispôs a me ajudar, já que eu só poderia sair de cadeira de rodas. Meu pai também me deu maior força. A convivência de morar com os pais tem nessas coisas. Eles partilham de todos os seus sonhos com você, né? No caso, foi assim comigo. Então, eu não fiz plano de negócios, simplesmente porque eu não sabia como fazer um e não tinha grana para pagar alguém para fazer para mim, né? Porém, como eu conhecia muitos músicos e alguns renomados, eu fiz uma pesquisa com algumas perguntas e respostas para que eu soubesse se o meu produto seria bem aceito, né? E praticamente todos a quem eu perguntei se eles gostavam da qualidade das baquetas nacionais, a resposta era não. Então eu vi que não existia uma baqueta nacional de alto padrão que pudesse competir com a Promark e com a Vicfurt aqui no Brasil, que são líderes de mercado até hoje, né? Já tinham se passado 6 meses desde o acidente e a ideia era pensar grande. Primeiro desafio, já que não tínhamos grana para comprar máquinas, alugar galpão, etc., eu decidi que iria terceirizar a produção. Então, fui pesquisar marceneiros e liguei para muitos, né?
A ideia era ligar para todos e perguntar se eles estariam dispostos a fazer baquetas. Só que uma explicação aqui, que isso vocês vão ter desse propósito que eu decidi fazer aqui com vocês. Quando você liga para o marceneiro, entrou na internet, viu marceneiros e ligou. Quando você liga para o marceneiro e faz a proposta para ele fornecer baquetas para você, é muito longe do universo dele. É muito longe, a não ser que ele seja músico, né? Que já entenda alguma coisa de música, tenha sensibilidade. Mas é muito longe. E no meu caso, que eu acredito que vai ser o caso também de muita gente, eu tive que ralar muito para poder não ser subestimado. Porque quando eu falava para o marceneiro para fazer baqueta, o pensamento dele era: baqueta é um pedaço de pau, né? Uma coisa muito fácil, não vou poder cobrar muito dinheiro. E não aceitava, simplesmente isso. Os marceneiros praticamente riam de mim, que para eles era só um pedaço de pau. Não imaginavam que por trás daquele pedaço de madeira existia uma técnica de descobrir a melhor madeira, todas as técnicas de ponta, corpo, a bundinha da baqueta, e teria que ter impressão, teria que ter... Não, tirando até a impressão, ter todo o designer da baqueta, que seriam, para cada fábrica tem vários modelos, né? Então seriam vários designers de baqueta. Então eles subestimavam, a verdade era essa, né? Eu sempre pensei, e até hoje penso, que uma baqueta é uma obra de arte. Para mim, sempre foi a Promark, no caso, para mim, sempre foi minha fonte de inspiração. Porque apesar de ter uma fabricação em longa escala, eles tinham aquele handmade, aquele feito à mão, que nunca perderam. Hoje em dia, acredito que já perdeu um pouco, né? Mas nunca perderam. A essa altura, né? Eu já tinha criado o nome da marca, Zion Chicks. Vou explicar para vocês um pouco por que o nome Zion. Zion é o nome do Monte Sião, o monte onde Moisés recebeu os 10 mandamentos, e é o nome de um monte onde os Rastafaris lá na Jamaica subiam para orar a Deus e fazer seus pedidos, né, e agradecimentos. E ao mesmo tempo, eu mesmo desenvolvi a marca, e graças a Deus foi muito bem aceita pelos meus amigos e pelos mais próximos. Essa altura, essa altura, eu já estava fazendo faculdade de design gráfico na Estácio e ainda estava com uma muleta, ou seja, estava ralando, né? Para vocês terem uma noção, quando eu estava de cadeira de rodas, para eu tocar bateria, minhas pernas estavam com o fêmur aqui, né? Mas para tocar bateria eu ia me arrastando até o quarto para poder tocar um pouco de bateria e me distrair um pouco. Não tocava nem o bumbo, enfim. Mas voltando à história, voltando a falar da grande pesquisa de marceneiros, eu consegui finalmente um marceneiro que estava disposto a aprender a fabricar baquetas, ou seja, não subestimou. Foi o primeiro que, pela minha ideia, ele entendeu que eu queria a melhor baqueta do Brasil. Eu tinha um professor na faculdade que se tornou um dos meus melhores amigos. Eu amava as aulas dele e acho que era recíproco, porque a gente sempre trocava altas ideias pelos corredores.
ele já havia se tornado um dos maiores incentivadores da minha ideia da Zion. Ele era engenheiro mecânico e descobri que o cara era mestre em tornos. Gente, olha só a coincidência. O cara era mestre em torno, meu professor de marketing na faculdade. Quando eu contei para ele a ideia que eu tinha encontrado um marceneiro disposto a fazer baqueta no sul de Minas, eu nunca me esqueço. Ele falou: boa, Ed, então vamos lá em Minas conhecer o Mineirão lá. Eu nem acreditei, né? Mas ele tinha um apartamento próximo da cidade e aí a gente começou a ir para Minas e a partir daí o negócio deu uma guinada. Porque eu, Jorge, meu pai, todo domingo a gente tinha uma reunião na casa dos meus pais para apresentar a evolução da semana e íamos de 2 em 2 semanas a Minas mostrar ao marceneiro como seria o projeto e como seria para conseguir implementar a melhor baqueta do Brasil. Eu estava com isso na cabeça que tinha que fazer a melhor baqueta do Brasil e estava dando prosseguimento a isso. A essa altura, o tempo já tinha passado, graças a Deus, e o tempo é muito bom para gente, para nossa vida, né? E a partir daí eu estava sem muletas já. Estava andando com dificuldade ainda, fazendo fisioterapia, mas já estava sem muletas. As baquetas, elas vinham de ônibus de Minas, já que o marceneiro era de Minas. Eu pegava aqui no Rio, não me lembro o nome da viação, mas isso não vem ao caso, era uma transportadora de ônibus, né? E levava para ser impressa, pegava as baquetas, chegavam de Minas no ônibus, eu pegava as baquetas, botava no carro com meu primo e levava as baquetas para imprimir a marca certinha lá em Vila Valqueire. Depois de Vila Valqueire, enfim, Vila Valqueire. Depois de 5 dias imprimindo, as baquetas eram liberadas, eu ia lá, pagava, voltava, trazia para casa. As baquetas estavam prontinhas, era só juntar par e par e botar aquela cinta, aquela embalagem que já estava pronta, impressa, tudo direitinho, encaixotar e aí já estava pronta para receber o pedido. Foi aí que eu estava muito feliz com a qualidade das baquetas. E os bateristas estavam falando muito bem da Zion no mercado. Ela tinha uma madeira de primeira, que era um marfim. Só que não era esse marfim que eu hoje em dia vejo. Era um marfim, meu Deus, sensacional. Tinham outras madeiras também, roxinho. A Zion foi a primeira fábrica de baquetas no Brasil a lançar uma baqueta de roxinho, porque eu tinha uma parceria com o Ibama, grande Mário do Ibama, e a gente recebia madeiras de teste, ele tinha uma pesquisa de madeiras para instrumentos musicais, e a gente fazia vários testes, enviava novamente para os endorsers, e recebia o formulário e ia cadastrando, catalogando, né? Mas a gente estava indo aí muito bem e os modelos criados por mim, todos, depois de muito erro e acerto, tinha sido aprovado pelos melhores bateristas do Brasil. Agora, queria explicar uma coisa aqui. Como é que eu fiz e como é que seria, como é que eu fiz para que o marceneiro entendesse, isso é muito importante. Como é que eu fiz para que o marceneiro entendesse da minha cabeça o modelo da baqueta que eu havia criado? Cabeça, corpo e a bundinha da baqueta. Como é que eu fiz que ele entendesse? Hoje em dia, graças a Deus,
eu já me especializei, eu sou designer 3D, eu faria tudo em 3D. Mas naquela época eu não sacava nada de 3D. Naquela época eu levava pro... Enfim, eu levava pro André, que era do instituto, que depois eu falo o nome, muito importante. Não é o INPI não, um instituto muito importante. Que aí lá ele fazia o CAD da baqueta, né? Todo mundo entende o que é CAD, o desenho técnico da baqueta, com espessura, todas as medidas, espessura do pescoço, a cabeça, o diâmetro maior, o corpo, quanto que tinha de corpo, qual era o ângulo da parte da bundinha, todas as medidas perfeitas, e mandava para o marceneiro. O marceneiro, com aquilo na mão, ele também, que era muito bom, não era bobo, ele pegava e transformava aquilo na baqueta. Aqui fazia mágica, né? Até, só que para ele aprender, para a gente olhar a baqueta e falar, não, essa aí é uma baqueta, foi bastante tempo, como eu falei, levando o Jorge, meu professor, até Minas, e o Jorge dando as dicas. Algumas coisas ele acatava, ele, que eu digo, é o marceneiro, acatava, outras ele era mais relutante a acatar, mas a gente foi se entendendo e foi dando tudo certo. Todo o processo de lixamento para a baqueta ficar lisinha, não entrar farpa na mão de quem vai tocar. A gente passava uma cera especial, que tudo isso eu vou falar com vocês, até chegar ao que nós tivemos de resultado, e a baqueta estava nas lojas lá, né? A revista Modern Drummer tinha uma seção de teste de produtos e fui convidado a enviar alguns pares da Zion para o teste. Enviei e, para minha felicidade, a Zion foi considerada a melhor baqueta do Brasil. Gente, para tudo. Tô falando para vocês. A Zion, em 2006, foi considerada a melhor baqueta do Brasil. Depois da publicação na Modern Drummer, estávamos com o melhor time de endorsers também. Eu tinha virado uma espécie de relações públicas da Zion, todo mundo me ligando, eu era convidado para shows, enfim, tudo que eu sempre quis. Recebia muitos e-mails e telefonemas com pedido de endorsers, e as vendas, que era mais importante, eram as vendas estouraram. Minha vida mudou financeiramente. A Zion estava vendendo aproximadamente 5.000 pares mês. Isso aí, para uma empresa grande, não é nada. Mas para uma empresa pequena, 5.000 pares ao mês é uma venda bem expressiva. E estava tendo uma regularidade de vendas, o que é muito difícil, né? Nesse meio de... Porque tem loja que compra e, para terminar o estoque, demora 3, 4, 5 meses. A gente já estava conseguindo manter essas vendas em torno de 5.000. Graças muito, tem que dar o valor aqui, o mérito, muito graças ao meu representante de São Paulo, que era o Alexandre. Muito obrigado, Alexandre. Você sempre foi especial, né? E completamos 3 anos de vendas. Havíamos completado 3 anos de vendas. E eu pensava em crescer, mas tinha um problema. O marceneiro estava no limite da capacidade produtiva. E se eu encontrasse outro, seria difícil, mas não impossível. Aí que depois vocês vão ver que foi um dos meus erros. Seria difícil manter a mesma qualidade. Foi aí que eu pensei no meu irmão Nego de Curitiba. Não é irmão de sangue, mas é o meu irmão mesmo, até hoje. Pensei no meu irmão Nego, pois no Sul
eu teria muito mais condições em termos de logística e vendas. Chamei o Nego para ser meu sócio na primeira fábrica da Zion em Curitiba. Estávamos trabalhando para isso, com investimento do BNDES, montando um plano de negócio, tudo certinho. A ideia era fazer uma fábrica dos melhores moldes das fábricas da Promark, com os tornos computadorizados, CNC, já tínhamos praticamente tudo. O projeto pronto depois de 1 ano planejando. 1 ano, né? O estresse, os estresse, né? Vamos botar no plural. Os estresses com o marceneiro eram constantes. Por quê? Depois que ele ficou apto a fazer as baquetas, depois que ele ficou, diga-se de passagem, mestre em fazer as nossas baquetas, ele começou a fazer várias imposições, várias colocações e estava querendo fechar a produção, porque eu tinha uma visita técnica a cada 15 dias, que a gente sempre encontrava algum erro na produção, ia corrigindo, eu e Jorge, e ele quis fechar isso. Como não tinha outro marceneiro, eu comecei a ficar nas mãos do marceneiro. E o meu professor Jorge sempre falando: Ed, a gente tem que arrumar outro marceneiro, a gente tem que arrumar outro marceneiro. E eu simplesmente eu procurava outro, mas não procurava na mesma intensidade de quando eu não tinha nenhum, né? E isso começou a ser um problema. Os brothers Simas e Torteroli trabalhavam em uma das maiores agências de publicidade do mundo, a McCann Erickson. Muitos conhecem, né? E pelo veio musical, curtiam muito as baquetas Zion, mesmo sem ser bateras, mesmo sem ser musicistas. Gente, aí a gente já estava atingindo ao que eu imaginava da baqueta ser uma obra de arte e uma pessoa sem ser musicista se identificar com a baqueta. Nesse momento, a Zion entrou em um outro patamar. E a agência, a McCann, estava com um projeto de apoiar marcas pequenas com potencial de crescimento, onde eles teriam mais liberdade para criar e ganhar prêmios. Depois de passar por inúmeras reuniões na agência e apresentar a empresa, a Zion, agora a McCann Erickson era a agência da Zion. Gente, isso para mim até para eu contar para vocês, é uma coisa incrível. Porque a McCann Erickson, do tamanho que a empresa da Coca-Cola, ser a agência da Zion, uma empresa pequena, familiar, né? Com meus primos, meus pais, familiar. Eu ia na McCann com meu pai nas reuniões e meu pai tinha um orgulho, ele gostava assim de me ver assim liderando lá nas reuniões junto com o diretor de criação. Gostava muito, era muito prazeroso. E depois de passar inúmeras reuniões, a Zion ser considerada a agência da Zion, eu me senti no paraíso, né? Me senti o dono da cocada. O que não era tão legal foi também um dos fatores primordiais, mas naquele momento era assim que eu me sentia. Um certo dia, o meu representante do Rio me falou que um empresário do Sul, dono de uma grande fábrica de instrumentos musicais, que eu não posso falar o nome, queria me conhecer para me fazer uma proposta. Eu fiquei assim, fiquei doido, querendo saber que proposta seria essa, porque o meu empresário do Rio botou a maior pilha nisso, né? E aí
Nós falamos por telefone, eu falei por telefone com o empresário e na sequência fui visitar a fábrica dele junto do Nego, agora meu sócio. Em outra realidade, aliás, era outra realidade, porque o cara só falava em cifras astronômicas e eu desconhecia aquele universo. Ele veio com um papo estranho, que queria montar a fábrica no Acre e queria me colocar de sócio, queria me oferecer à sociedade. Eu imaginei os cifrões e pirei. Fiquei imaginando aquele desenho do Pica-Pau, né? Que tinha carros, mansões, mulheres, que o Pica-Pau sonhava em ficar milionário. E foi basicamente isso aí, eu pirei. Depois voltei pro Rio, o Nego ficou em Curitiba, voltei pro Rio, contei tudo pro meu pai, e meu pai de cara falou: tome cuidado com certas facilidades. Isso eu nunca me esqueço. Tome cuidado com certas facilidades. Mas eu estava tão feliz com a proposta que parecia um desenho do Pica-Pau, como eu já falei para vocês, né? Depois de alguns dias, o empresário me ligou perguntando se eu iria expor na Expo Music, que era a maior feira de música do Brasil. É claro, eu já conhecia. Eu expliquei que a minha empresa ainda era muito pequena e ainda não tinha grana para tanto. Por quê? Porque o menor stand na Expo Music já era mais que 100 mil. Isso para mim, mesmo vendendo 5 mil pares, era uma outra realidade. Não tinha condições ainda, né? E aí foi então que ele veio com a seguinte proposta: pode comprar um stand que eu pago. Pode comprar um stand aí no Rio, porque aqui em Blumenau não tem representante da Francal, que era a empresa organizadora do evento. Pode comprar um stand bem grande e tal, deu a metragem que eu pago. Aí toda a minha inocência, para não falar burrice, né? Eu não tinha um advogado colado comigo. Tinha meu pai, mas apesar do meu pai ter falado, eu surtei de felicidade. De todos a que eu falei sobre a conversa, meu pai foi o que mais ficou desconfiado e me alertou. Mas eu simplesmente não dei ouvidos. A partir daí, a Macan começou a criar uma campanha que obviamente não, mas eu aceitei a proposta, né? Aceitei a proposta e do empresário, e pedi a Macan que criasse uma campanha para a feira. A Macan começou a criar uma campanha sensacional, pegando todos os endorsers e tirando foto, enfim, tinha computação gráfica, era uma coisa hollywoodiana. A possibilidade de eu me tornar um cara rico me deixou cego e burro. Exatamente, gente, cego e burro. Mas por que burro? Vocês já estão percebendo, mas vocês vão saber melhor logo logo. Faltavam uns 3 meses para a feira. O pagamento do stand foi parcelado em 10 vezes. Ou seja, eu teria que continuar o pagamento. Eu não, o empresário teria que continuar o pagamento mesmo depois de já ter sido exposto na feira, ter feito a exposição na feira. Ele pagou 2 parcelas de 20 mil cada até o dia da feira. No dia da feira, quase não conseguimos expor porque tinha uma parcela atrasada. Mas, como a gente tinha que expor, ele chegou lá e pagou na hora.
e depois da feira ele nunca mais pagou. É, isso mesmo. Ele desapareceu. Eu ligava, ligava, e ele nunca estava para mim. Eu pensava em ir lá, enfim, frustrante, desesperador e tudo isso. Eu tentei processá-lo, mas estava tudo no meu nome. A compra do stand estava no meu nome, não tinha registro da nossa conversa quando ele me convidou, porque não tinha WhatsApp, não tinha nada, eu tinha caído num golpe. E ele era uma referência aqui no Brasil de empresas de indústria de instrumentos musicais. Vou resumir para vocês. Na feira conseguimos pedidos para Alemanha, Inglaterra, Portugal, Noruega, dentre outros países. Eram muitos pedidos para o Brasil e muitos pedidos para exportação. Uma semana após a feira, a Francal Feiras, organizadora do evento, me protestou, porque eu paguei a parcela de 20 mil. Eu não paguei a parcela de 20 mil. A empresa era pequena ainda. Com o protesto, eu perdi o crédito no mercado e os fornecedores só queriam vender para mim se fosse antecipado. A madeira, principalmente, que era a obra... Meu Deus do céu, isso era punk. Depois de 1 ou 2 meses, eu quebrei. Não demorou muito. Fui do céu ao inferno em pouco tempo. Mas por que eu contei essa história para vocês? Primeiro porque eu nunca contei essa história para ninguém. Ninguém da minha família. Isso era um tabu para mim. Toda vez que eu tocava nesse assunto, eu ficava triste, deprê, e realmente minha esposa, fui casado 12 anos, minha esposa na época, que hoje em dia é ex-esposa, presenciou tudo. Ela inclusive trabalhava comigo no escritório, e minha esposa atual, que eu tô com ela há 7 anos, eu nunca havia comentado com ela nessa história. Ela vai ver a partir dessa gravação que eu estou fazendo com vocês, porque eu não conseguia falar no assunto. Mas aí caiu a ficha, né? Eu quebrei, porém eu ainda sei fazer a melhor baqueta do Brasil. Mas como assim? Sim, eu tenho conhecimento. Me roubaram, me levaram, me quebraram, me deram um golpe na empresa. Mas só que o conhecimento está aqui na cabeça. Hoje eu sou designer 3D. Eu já criei baquetas em 3D no computador, no 3D Max, e capacidade produtiva nota 1000. O conhecimento, gente, ninguém nos tira. Eu poderia mudar de marceneiro, eu poderia não ter nada, que eu teria condições de construir tudo de novo. Um amigo me falou: Ed, se você tem esse know-how, por que você não ensina todo esse conhecimento? Eu demorei exatos 2 anos para tomar essa decisão, mas ele estava certo, porque talvez você agora está vendo esse vídeo, pode ser um batera que sempre quis ter a sua própria fábrica de baquetas, ou você é um empreendedor da música, ou você é um marceneiro que tem todas as máquinas, mas desconhece o universo musical. Eu vou mostrar a você nos próximos vídeos por que você se aliar ao marceneiro e terceirizar, ou se você é um marceneiro, você pode fabricar do zero, baquetas no caso. Eu vou pegar você pela mão, vou te ensinar
tudo que você precisa ter para fazer baquetas de qualidade. Então, assiste a nossa série de vídeos, a minha série de vídeos, vem comigo, porque você vai ter muitas dicas legais. Eu te convido a assistir uma série de vídeos que eu vou lançar no intuito de te ensinar tudo para você saber como montar a sua fábrica de baquetas do zero. É isso, gente. Se inscreva no meu canal e vem comigo que vai dar tudo certo. Fiquem com Deus, em paz, que é tudo nosso.